ficou perdido ao longo desses anos. Importante para que as pessoas também saibam praticamente a sua origem, né? A origem de sua formação. Isso é muito importante. As histórias sobre a escravidão são parte importante da memória de Penedo. E elas não estão só nos documentos, nos livros, estão também nas construções, como esta igreja, a de Nossa Senhora da Corrente. O templo foi construído no final do século XVIII e pertencia a uma família abolicionista. Era atrás deste altar que ficavam escondidos os chamados escravos fujões. Quem queria liberdade tinha que passar pelo menos uma noite aqui, dentro desta parede falsa. E o buraco servia de refúgio para até 4 escravos por vez. A família Lemos falsificava uma carta de alforria enquanto os soldados procuravam esses escravos dentro da igreja e quando os soldados desistiam da busca, a família Lemos dava a carta de alforria como liberdade aos escravos. Nas pesquisas, o juiz também descobriu que os jornais antigos eram repletos de anúncios dos senhores de engenho, alugando, vendendo e principalmente procurando escravos fujões. Fugiu da casa do abaixo-assinado um mulato de nome Felipe, de 25 anos de idade, de cor de laranja, cabelos carapinhos e avermelhados. E esta cor era atribuída desta forma exatamente para que não houvesse a admissão de que o escravo era branco como seu dono. Então eles atribuíam essa cor laranja ao escravo. E esse escravo quase sempre com essa tonalidade de pele era produto do relacionamento do senhor de engenho com as senhoras, com as escravas. E pelo jeito, as curiosidades sobre essa época despertam o interesse dos moradores de Penedo. Porque o pessoal sabe, assim, escravos eram negros, indígenas, certo? Mas escravo branco, a não ser que seja um escravo miscigenado. Será que era? E sabe onde toda essa pesquisa começou? No próprio fórum. O juiz conta que no local funcionava um banco e os documentos estavam guardados na caixa forte. Eles tiveram que retirar a pesada porta para ter acesso aos papéis. Um rico acervo histórico. Era um ambiente insalubre, dado o cheiro forte de papéis. A gente não conseguia quase entrar aqui nem trabalhar, considerando o cheiro forte de papel. E aí, com a retirada da porta, a gente conseguiu remover esse material para ver exatamente o que tínhamos aqui. E nessa mexida, a gente conseguiu identificar os documentos de interesse histórico da comarca, da história de Alagoas e até do Brasil. Esse trabalho é muito importante, vem enriquecer mais ainda o acervo histórico da nossa cidade, né? A nossa cidade que é uma cidade que faz parte da história do país e vai melhorar muito na educação também dos jovens que hoje estudam e precisa tanto desses documentos para enriquecer mais ainda o seu conhecimento sobre a história do nosso país. Há também documentos mais novos, do século XX, e não menos importantes. Um deles, este título de eleitor de 1934. Honorina Teles de Aguiar, de 25 anos, foi uma das primeiras brasileiras a conquistar o direito de escolher seus governantes. O voto feminino só foi autorizado no país em 1932. É muito legal, a importância muito grande, né? Penedo surgiu em 1560 e 76 anos depois se tornou vila. Resgatar o passado por aqui é uma tarefa para lá de importante. Nas ruas, a história do passado e do presente está revelada e preservada. É como se fosse possível, por exemplo, seguir os passos de Dom Pedro II, que visitou o lugar em 1859 e deixou tudo registrado num diário. O município fica a 157 quilômetros da capital de Alagoas, Maceió. A cidade tem cerca de 60 mil habitantes. Gente como Dona Crismélia, que cresceu ouvindo histórias passadas de geração em geração. A que mais marcou foi a da Igreja da Cruz Alta. Até hoje, a protagonista do mito que deu origem ao templo recebe orações de quem passa por aqui. Isso aqui era um salão de dança, ou cabaré, como chamavam antigamente, e que os barqueiros frequentavam. Que o rio São Francisco passava bem próximo ao fundo da igreja.
Então, uma noite apareceu um homem que ninguém conhecia, dançando muito, até que perceberam que o homem tinha um pé de bode. Aí, quando perceberam que o homem tinha um pé de bode, que fizeram o alvoroço, ele saiu correndo, pediu a um barqueiro para atravessar o rio com ele, botá-lo no lado de Sergipe. Só que ele pegou o remo e ele mesmo, em 2 remadas, conseguiu atravessar o rio. Foi aí e, chegando do outro lado, deu um estouro e desapareceu. As pessoas chegaram à conclusão que era o Satanás que estava entre eles. E aí resolveu fazer aqui um lugar de oração, ao invés de cabaré. E num lugar que guarda tanta tradição, não podia faltar o folclore. Trajes multicoloridos, coroas e chapéus enfeitados com lantejoulas e fitas. Dança, música, teatro, poesia, tudo ao mesmo tempo. O guerreiro é um folguedo, uma folia típica de Alagoas. Mistura um pouco de cada religião. A folia conta a história da chegada do Messias. E na brincadeira entram os mais variados personagens, como reis, rainhas, índios. Em Penedo é assim. História é sinônimo de identidade. Aqui o passado tem um lugar de destaque, porque ele é a ponte com a nossa origem, o que influencia o presente e serve de exemplo para as mudanças futuras. Documentos antigos registram e guardam um patrimônio histórico que as gerações sabem que é importante preservar.